Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia da Naochique e nesse vídeo eu estou trazendo esse topzinho de ponto, com detalhe de ponto abacaxi no decote. Ele foi feito com a linha Anne, agulha 1,75, ele é M. No caso, nesse vídeo, tá só a parte de cima, ok? Só a parte do top. A parte do barradinho vai ser no próximo vídeo, que vai estar linkado aqui na descrição. Essa é a parte de trás do top, ok? Ele já terminado, no caso, né? Eu fiz ele trançado, tipo cadarço, embaixo e em cima, tipo biquíni mesmo. Gente, esse top nós começamos com 131 correntinhas. Aí você faz mais duas e volta 3 para fazer o primeiro ponto alto. Isso equivale a 2 pontos altos juntos. Sendo a primeira carreira, para quem está iniciando, essa fala pode ter sido complicada, mas eu faço mais uma depois mostrando já nas carreiras mais desenvolvidas. Então, a gente faz por 10 carreiras, uma diminuição no início e uma no final das carreiras ímpares e 2 diminuições no início e 2 no final das carreiras pares. Ou seja, né, eu vou falar demais, mas, né, enfim, 2 pontos juntos nas carreiras ímpares e 3 pontos altos juntos nas carreiras pares. Isso por 10 carreiras para um top tamanho M. Gente, eu voltei para mostrar o final dessa primeira carreira, para quem tem dúvida do que são 2 pontos juntos e do que são 3 pontos juntos. 2 pontos altos juntos, a gente puxa a metade do ponto e vai para o outro ponto, puxa a metade dele novamente, fica com a metade dos 2 pontos na agulha e vai tudo junto. Aí você vira o trabalho, como eu falei, nas carreiras pares, são 2 pontos reduzidos, né? São 3 pontos altos juntos. Então a gente faz 2 correntinhas, pula o primeiro da base e aí faz aquele esquema novamente. E aqui no caso ficam 3 na agulha, né? São 3 pontos juntos, 2 diminuições. E nós vamos alternar isso por todas as carreiras laterais. Vai ser sempre nas carreiras ímpares uma diminuição, ou seja, 2 juntos, e nas carreiras pares 2 diminuições, ou seja, 3 pontos juntos. E aqui, gente, o que muda é só isso. Quando você estiver começando a carreira, 2 correntinhas equivale a 1 ponto. E quando forem, né, já estou falando demais, já estou confundindo tudo. Enfim, eu mostrei, né? Se ficou dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo e olhar. Tira o som, se você acha que eu falo demais, se o que eu falo confunde. Tira o som e vê só o que eu fiz, entendeu? Então, seus lindos, na 10ª carreira, né, cabe os 3 pontos juntos, não é isso? Porque é uma carreira par. Aí a gente faz os 3 primeiros pontos juntos, faz 45 pontos altos, ou seja, contando com os 3 juntos, são 46, né? Porque os 3 pontos juntos equivalem a 1. Aí, aqui, isso vai chegar no meio do trabalho. Se você estiver fazendo alguma variação, tiver convertido o número de pontos do que eu estou fazendo, o que você tem que se ater, se pegar, é de fazer esse detalhe que eu vou começar a fazer agora, sempre no meio do seu top, entendeu? Se você for fazer maior ou menor, você pode variar o tamanho, o número de carreiras aqui, né, que são 9 com mais uma 10. Você pode fazer mais ou menos e também, ou também aumentar o número de pontos, né?
mas esse detalhe vai ser sempre no meio do trabalho. Então, o detalhe a gente começa da seguinte forma. São 3 correntinhas, você pula 1, 2, 3, 4, no quinto ponto de base você faz um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto, faz novamente 3 correntinhas e pula 4. 1, 2, 3, 4. No quinto, você recomeça a fazer os 45 pontos e os 3 últimos juntos. Aí agora, a partir dessa carreira, eu vou voltar para mostrar para vocês como fazer esse detalhe do meio, carreira a carreira. Gente, lembrando que no início e no final da carreira, mantém o esquema de diminuir 1 ponto nas carreiras ímpares e 2 pontos nas carreiras pares. Então, para não me perder com a continuação do trabalho, eu marquei uma carreirinha aqui. Então, se você quiser, você marca aí, que facilita, né? Marca uma carreira e você só grava se ela é a ímpar ou é a par. Aí, no meio do trabalho, a gente vai pular um ponto da base, né? O último ponto alto a gente pula, faz 3 correntinhas, um ponto alto no meio dos pontos da carreira anterior, 3 correntinhas, outro ponto alto no mesmo lugar, 3 correntinhas, pula um ponto também do decote, né? E começa a fazer os pontos altos na sequência normalmente aqui. A terceira e a quarta carreiras vão ser iguais. A gente faz 3 correntinhas, aí são 2 pontos altos aqui no meio, 3 correntinhas, novamente 2 pontos altos, três correntinhas e pula 1. A carreira seguinte vai ser a mesma coisa. Pula 1 aqui do início, faz as 3 correntinhas, 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos, 3 correntinhas e pula do outro lado do decote. A quinta carreira, a gente pula o último ponto alto do decote, faz 3 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, os 2 últimos pontos altos aqui no meio do detalhe. São 3 duplinhas de pontos altos separadas por 2 correntinhas. Aí fazemos 3 correntinhas, pula 1 ponto alto do decote e segue fazendo os pontos altos. A carreira seguinte, a gente pula o último ponto do decote, faz 3 correntinhas, 2 pontos altos no primeiro arquinho, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos no mesmo arquinho. Uma correntinha e repete, faz 2 pontos altos no arquinho seguinte, 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo arquinho, três correntinhas e aí pula
o primeiro ponto alto do decote e começa a fazer a partir do seguinte. Seus lindos, a carreira seguinte a gente pula novamente o último ponto do decote sem fazer, faz 3 correntinhas, 2 pontos altos aqui no meio das 2 duplinhas de pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo lugar, aqui, tá vendo? Aí nós fazemos 3 correntinhas e aí repetimos 2 pontos altos, aqui no seguinte, né, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Estão vendo? 3 correntinhas. E aí pulamos o primeiro ponto alto e seguimos fazendo, lembrando, né, relembrando, como temos feito desde o início. Uma diminuição, ou seja, 2 pontos altos juntos no início e no final das carreiras ímpares, e 2 diminuições, ou seja, 3 pontos altos juntos nas carreiras pares. Isso do início e do final da carreira mantém desde o início até o final do top. Na seguinte, a gente pula a última do decote, faz 3 correntinhas, 2 pontos altos no primeiro arquinho, 2 correntinhas, 2 pontos altos novamente, aí a gente faz um ponto alto aqui no meio, estão vendo? 3 correntinhas e aí a gente repete o um ponto alto aqui no meio, 2 no arquinho seguinte, 2 correntinhas, mais 2 no mesmo arquinho, fizemos, né? Que nem nós fizemos aqui. Três correntinhas, pula o primeiro ponto alto do outro lado do decote e segue fazendo os pontos altos. Seus lindos, a carreira seguinte, a gente pula, né? Sempre pula o último e o primeiro ponto alto, não necessariamente nessa ordem, né? Então, a gente faz 3 correntinhas, 2 pontos altos naquele nosso primeiro arquinho, 2 correntinhas, 2 pontos altos novamente no mesmo lugar, uma correntinha e aqui nesse meio a gente faz 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma correntinha, estão vendo? E aí a gente repete no outro arquinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo lugar, que a gente está seguindo uma coluninha aqui, né? Olha lá, tá vendo? Aí, 3 correntinhas, e aí já vai lá para o outro lado do decote, pula o primeiro, no segundo ponto alto, recomeça os pontos altos.
Então, gente, depois daquela carreira que nós vimos, eu fiz mais uma igual. Olha lá, eu fiz novamente 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto em cada ponto daqueles, né, da carreira anterior, uma correntinha, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos e 3 correntinhas. Já na carreira seguinte dessas duas, a gente faz 3 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo lugar, uma correntinha, e aí nós fazemos um ponto alto no primeiro ponto alto do lequezinho, uma correntinha, outro ponto alto, outra correntinha, outro ponto alto. Faz isso nos 10 pontos altos do leque. O quarto ponto alto, uma correntinha, quinto ponto alto. E vai fazendo isso até o final, até completar os 10 pontos altos, todos separados por uma correntinha. E aí a gente repete uma correntinha aqui e 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E aí a gente começa o outro lado do decote e os pontos altos na sequência que temos feito. 2 correntinhas, 2 pontos altos, 3 correntinhas e vai para o decote do outro lado. Estão vendo? A gente está começando o primeiro abacaxi, o abacaxi grande do detalhe do decote. Na carreira seguinte, a gente pula um do decote, faz 3 correntinhas, 2 pontos altos, no primeiro arquinho, né, na primeira coluna, 2 correntinhas, 2 pontos altos, fugiu aqui, mais 2 correntinhas e 2 pontos altos. Aí nós fazemos 2 correntinhas e aí pega no primeiro espacinho entre os pontos altos do leque, faz 3 correntinhas, um ponto alto e vai repetindo isso 8 vezes, né? Que é o intervalo entre os pontos altos. 1, 2, 3. O terceiro. 1, 2, 3. O quarto arquinho. 1, 2, 3. O quinto, 1, 2, 3. O sexto, 1, 2, 3. O sétimo e o oitavo, 1, 2, 3. O oitavo. Aí faz 2 correntinhas e repete aqui os 2 pontos altos. 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Aí a gente encerra essa carreira do decote com as 3 correntinhas e pula o primeiro ponto do outro lado do decote.
Na carreira seguinte, a gente faz 3 correntinhas, sempre pulando o último ponto alto do decote, faz 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos em cada um dos arquinhos da lateral. Por arquinho, eu estou chamando essas 2 correntinhas aqui da carreira anterior. Aí eu repito, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas e pego um ponto baixo aqui no primeiro arquinho. E aí eu faço 3 correntinhas e um ponto baixo em cada arquinho desses aqui que a gente fez no leque. 1, 2, 3, um ponto baixo. 1, 2, 3, um ponto baixo. E aí, lá do outro lado, a gente repete o que a gente fez aqui no início do decote, do detalhe do decote. Pronto. Fiz o último ponto baixo no último arquinho, aí aqui já é a abinha que sobe, né, para a lateral. Aí a gente faz 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo lugar. E aí faz novamente 2 pontos altos. No arquinho seguinte, 2 correntinhas e 2 pontos altos. 3 correntinhas e vamos lá para o outro lado do decote nessa carreira. Estão vendo, gente? Isso daqui é o que a gente chama, né? Como eu já falei, de abacaxi. E aqui vão sair mais 2 abacaxis menores, ok? E a gente vai na sequência das carreirinhas. Meu povo, essa carreira a gente faz da seguinte forma. Pula o último ponto alto, 3 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Nessa primeira duplinha, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no segundo lequinho, 2 correntinhas, aí acompanha aqui no meio, fazendo 3 correntinhas e um ponto baixo em cada arquinho. E ali do outro lado, repete o que eu acabei de mostrar para vocês. 1, 2, 3, um ponto baixo. 1, 2, 3, um ponto baixo. Um ponto baixo. E as últimas 3 correntinhas e o último ponto baixo dessa carreira. Aí são 2 correntinhas e repete o que a gente fez lá no outro lado. São 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas e repete aqui. 2 pontos altos. Gente, para quem ficar na dúvida, eu vou postar o gráfico pelo qual eu estou me baseando. Eu vou postar lá no Facebook Nó Chique, tá legal? Eu não estou fazendo exatamente o gráfico que eu vou postar lá. Tem diferenças, ok? Tanto na parte do top, ou seja, nessa parte aqui dos pontos altos, e também no gráfico, eu estou fazendo algumas diferenças, tá, gente? Eu estou fazendo algumas coisinhas, algumas alteraçõezinhas. Quando vocês perceberem, não briguem comigo, eu não estou colocando, entendeu? Não é jogo sujo, não é nada. Eu estou fazendo baseada
nesse gráfico que eu vou postar lá. Só que é baseada, ok? Eu não estou copiando o gráfico, não. Ok? Já me justificando antes de brigarem comigo, ok? Então, vamos lá, gente. Aqui essa parte dos pontos altos, a gente segue, né? Fazendo como eu tenho dito para vocês. E eu já volto para mostrar a carreira seguinte do decote. Na seguinte, a gente pula o último ponto alto do decote, 3 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos aqui na primeira coluninha. Aí nós fazemos um ponto alto no arquinho do meio, 2 correntinhas, outro ponto alto. E aí nós repetimos os 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos na segunda coluna. Estão vendo? Aqui a gente vai começar um abacaxi menor. Depois, né? Aí são 2 correntinhas. Acompanhamos aqui, como a gente tem feito, com 3 correntinhas e um ponto baixo em cada arquinho. E repetimos do outro lado as 2 coluninhas que nem fizemos aqui. 2, 3, o último ponto baixo, né? 2 correntinhas, começamos os 2 pontos altos. Errei aqui tudo, né? 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos na primeira coluninha, um ponto alto no meio, 2 correntinhas, outro ponto alto. E aí, a última coluninha da carreira com 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E as 3 últimas correntinhas do decote que a gente pula o ponto alto e começa o decote do outro lado. Nessa carreira seguinte, gente, eu acho confuso ficar falando carreira seguinte, mas também se eu fosse numerar as carreiras, eu acho que ia ficar também, não é não? De qualquer forma, eu vou relembrar que eu vou deixar o gráfico no qual eu me baseei, né? Não é exatamente como eu fiz, mas o gráfico no qual eu me baseei lá no Facebook Nó Chique. Enfim. Pula o último ponto alto, 3 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos na primeira coluninha, uma correntinha, 5 pontos altos aqui no meio daqueles 2, né? Que a gente fez, 3, 4, 5. Aqui já vai surgindo o outro abacaxi, né, gente? Vai ser que nem foi aqui. Está sendo, né? Aí a gente faz uma correntinha, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, e aqui a gente segue fazendo as 3 correntinhas e um ponto alto em todos os arquinhos, um ponto baixo, perdão, um ponto baixo, olha lá, nos arquinhos. E aí a gente repete lá do outro lado. 2 correntinhas, 2 pontos altos. Vocês estão conseguindo entender a lógica do ponto, gente? O ponto abacaxi, ele é basicamente, repetindo, basicamente a mesma coisa. Tem variações? Claro que tem variações, mas ele tem uma lógica, né, que a gente segue. Então, aqui são os 5 pontos altos, uma correntinha, os 2 altos,
2 correntinhas e 2 altos, fazendo a última coluninha aqui. E 3 correntinhas que fecham o nosso desenhozinho, o nosso gráficozinho. O gráficozinho ficou terrível, enfim. Que a gente pula um ponto alto e recomeça, né, a parte do decote. Estamos quase acabando, gente. Então, seus lindos, como em todas as carreiras, 3 correntinhas, pulei o último ponto alto, 2 pontos altos na primeira coluna, 2 correntinhas, 2 pontos altos, que forma, né, o que eu estou chamando de coluna, não é isso? Aí, uma correntinha, um ponto alto, no primeiro ponto alto do leque, e uma correntinha e outro ponto alto, um ponto alto em cada dos 5 pontos altos desse lequinho. Que é o mesmo princípio do que a gente fez aqui, não é? Uma correntinha, o último ponto alto, os 5 do leque, uma correntinha, a segunda coluna de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, aí a gente faz aqui aquela sequência do abacaxi do meio, que são 3 correntinhas e um ponto baixo em cada arquinho. 1, 2, 3, um ponto baixo, 1, 2, 3, um ponto baixo. Acabados os arquinhos, que esse aqui já é da lateral, a gente segue para a coluninha do outro lado, e aqui a gente repete os 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos e uma correntinha e um ponto alto em cada um dos 5 pontos altos do leque deste lado também. E aí eu finalizo com uma correntinha, os 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos desta última coluna da carreira. E aí eu fecho com 3 correntinhas e acabo com o detalhe desta carreira no decote. Sempre pulando, né, o ponto alto, primeiro ponto alto do decote, seguindo fazendo pontos altos. Aqui a gente repete 3 correntinhas, pula o último ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, e aqui a gente começa o mini abacaxi, a parte dos arquinhos. Faz um ponto baixo no primeiro espaço, 3 correntinhas, um ponto baixo no segundo espaço, 3 correntinhas, um ponto baixo no terceiro espaço, uma correntinha, e um ponto baixo no quarto espaço. 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Na segunda coluninha, não é isso? Olha lá. O que eu chamo de primeira coluna, segunda coluna. Aqui nós vamos para o abacaxi do meio. Fazemos 2 correntinhas, um ponto baixo no arquinho, 3 correntinhas, um ponto baixo no segundo arquinho, 3 correntinhas, outro ponto baixo, e aí a gente já segue com 2 correntinhas para a terceira coluna. Gente, eu adoraria que vocês me dessem um retorno
sobre esse vídeo, porque é o seguinte, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo com um ponto mais detalhado e eu tô bem, vou confessar para vocês, eu tô bem perdida de como eu explico isso. Porque eu fico assim naquela, se eu repito muito, eu tô confundindo, tô muito na dúvida do que eu repito e do que eu não repito. Então, eu ia gostar muito que vocês me dessem um retorno por onde vocês preferirem, gente. Eu fico falando para vocês escreverem no comentário, mas é só porque o comentário é mais fácil aqui, ok? É legal para mim que vocês escrevam no comentário, é maravilhoso para mim que vocês escrevam no comentário por causa das métricas do YouTube. Mas eu não falo para vocês escreverem só por isso não, ok? É porque eu gosto do retorno de vocês mesmo, principalmente sobre esse vídeo, essa aula. Eu tô perdidinha, hein? Tô confessando para vocês. Então vamos lá, vamos aproveitar que eu tô falando pra caramba só para variar. E eu vou seguir já para a carreira seguinte. Que aqui esta carreira é par, então ela é para fazer 2 juntos. Aí a gente vira. E aqui foi até bom eu não ter editado, tá vendo? Não ter cortado. Aqui a gente já não faz redução nenhuma do lado de fora. A gente já faz as 3 correntinhas e faz um ponto alto no ponto seguinte e o outro no outro. Porque nessa carreira, a partir dessa carreira, a gente quer mesmo 3 pontos altos na beira, entendeu? Aí a gente faz 3 correntinhas. E aí a gente segue, gente, a gente segue aqui o baile. Aonde tem as coluninhas, a gente faz outra coluninha, ou seja, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E aonde é o abacaxizinho, ou seja, onde são os arquinhos, a gente separa a coluna dos arquinhos com 2 correntinhas, faz um ponto baixo, 3 correntinhas, que são as do abacaxi, são 3, né? As do arquinho do abacaxi são 3. Eu fiz as 2 que cabiam nesse mini abacaxizinho, aí já é a próxima coluna, são 2 correntinhas. E segue aqui. Como eu estava falando, eu estou toda enrolada, sem saber o que eu falo, como eu detalho. Então, quem tiver ficado muito enrolado, me dá um retorno, me dá um sinal de fumaça, me procura aí, entendeu? Mesmo eu colocando o motivo lá no Face, se mesmo assim alguém ficar enrolado, me procura, que a gente desenrola, ok? Então é isso, seus lindos. Aí a gente já está no outro lado das coluninhas, que são 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. 2 correntinhas para chegar no mini abacaxi. Aí a gente faz um ponto baixo. Nos abacaxizinhos são 3 correntinhas e um ponto baixo. Ok? Deixa eu dar uma encerrada aqui só porque esse pedaço ficou grande, já volto. Então, seus lindos, aqui a gente seguiu o esquema, né? 3 correntinhas e aí a gente pula o do decote e faz os 3 pontos altos que a gente quer seguir mesmo. Porque eu acho que menos que isso é pouco. É opinião minha, ok? Não é regra, não. Então, vamos lá. 3 correntinhas. Faz um ponto alto no segundo ponto alto, outro no terceiro. Não é isso? 3 correntinhas. A primeira coluna de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aí a gente vai pro abacaxizinho, a gente faz 2 correntinhas, um ponto baixo no primeiro arquinho, 3 correntinhas, um ponto baixo no segundo arquinho, 2 correntinhas, a segunda coluna de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos.
Aí aqui a gente vai chegar no abacaxi do meio. Abacaxi do meio, quem já fez abacaxi antes, já percebeu que aqui na carreira anterior a gente já acabou ele, não é isso? Então aqui a gente não vai mais fazer 2 correntinhas, a gente vai fazer 5 correntinhas, 4, 5, um ponto baixo, no meio do abacaxi para finalizar, 5 correntinhas, partimos para a coluna seguinte, que são 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, aqui vai ser a última carreira do mini abacaxizinho. Aí o que que acontece? A carreira seguinte, a gente vai fazer no abacaxizinho que nem a gente fez aqui. Já tô adiantando, né? Foi mal. Coluna aqui de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos na lateral. 2, 3. A gente vira o trabalho. 1, 2, 3. Um ponto alto no segundo ponto alto, um ponto alto no terceiro ponto alto. 3 correntinhas. A coluninha de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aí, como eu falei, né? 5 correntinhas, 4, 5. Um ponto baixo aqui para encerrar esse abacaxi. 5 correntinhas, 4, 5. 2 pontos altos. Me enrolei aqui, 2 pontos altos. 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aí aqui a gente faz 3, 4, 5 correntinhas e a gente já segue para a próxima coluna. Estão entendendo a lógica? Olha lá, o abacaxizão, o abacaxizinho. Que o princípio é o mesmo, só que um é miniatura, né, gente? 2, 3, 4, 5. Então, ele leva menos pontos, leva menos carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. E pronto, acabando a carreira. Com a última coluninha de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. 3 correntinhas. E os 3 últimos pontos altos desta carreira. A última carreira dessa parte do top foi dos 3 pontos altos iniciais, 3 correntinhas, a coluna de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, e em cima dos abacaxis, 5 correntinhas. E aí repete a coluna, 5 correntinhas em cima do abacaxi do meio, repete a coluna, que são 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E aqui no último abacaxizinho a mesma coisa, 5 correntinhas, repete a coluna, que são 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 3 correntinhas. E aqui, gente, acabou essa parte do top. O que acontece? Esse top, por eu ter ficado perdida e confusa e tal, e não saber como fazer, eu vou fazer a parte de baixo, que tem um biquinho, tem um detalhezinho embaixo, e o acabamento num outro vídeo, ok? Senão vai ficar muito, muito, muito grande, ok? Então é isso, gente. Essa parte do vídeo tá terminada. Aqui tá o detalhe do decote, lembrando que eu vou colocar o gráfico para vocês se basearem, porque eu não fiz exatamente igual, eu fiz muito parecido, mas eu não fiz exatamente igual, ok? Eu vou colocar no Facebook Nó Chique.
Espero que vocês tenham gostado e vejam o próximo vídeo, a continuação desse top, que eu vou fazer a parte de baixo, ok? Eu vou fazer um biquinho de abacaxi também na parte de baixo.